Galera, ó, o tema que a gente vai ver aqui agora caiu pela VUNESP em 2011, foi um tema para carreiras policiais. E lá a gente viu o seguinte, fala da questão da autodefesa, né? O cidadão deve aprender técnicas de autodefesa para se livrar da violência urbana, ou aprender a autodefesa como artes marciais, né? A prova cita o jiu-jitsu, é também uma forma de violência. É a gente estar tentando se defender usando o mesmo instrumento dos algozes, né? Digamos assim. O que é que vocês acham? Essa é uma questão polêmica e a gente precisa dividir para entender melhor, tá? Então é válido que a gente primeiro pense, ora, uma arte marcial traz pra gente que tipo de benefício? Quando a gente vai lá para a educação básica, né, para a criança, começando nas atividades escolares, o que é que a gente percebe? Mesmo quem não mexe com ninguém acaba apanhando ali, né? A escola é um vale tudo. Então, considerando, né, que qualquer pessoa pode ser agredida na escola, na infância, né, aquelas mordidas, aqueles beliscões, aqueles empurrões que todo mundo recebe, quando uma criança está praticando, né, o jiu-jitsu ou uma outra arte marcial, por exemplo, ela começa a se fortalecer, começa a se empoderar. E isso é muito importante para a construção da autoestima da criança. Esse empoderamento que é feito desde a infância. Quando a criança olha para aquele agressor e não tem medo, então o medo já é uma forma, né, digamos assim, passiva de reagir à agressão. Essa questão do empoderamento já faz com que a gente pense realmente nos benefícios que o sistema de autodefesa, indo por esse lado, né, das artes marciais, pode proporcionar. Por outro lado, é claro que quando a gente pensa em devolver a agressão, seja como for, se for no sistema de imobilização ou enfim, qualquer outro, se for realmente partindo para briga com a pessoa, reagindo a um assalto, enfim. Quando a gente pensa realmente nessas formas, nós estamos invalidando as formas tradicionais de resolver a questão da segurança, né? Nós estamos entrando numa seara que é do Estado. E quando a gente entra nessa seara, né, no momento que a gente pensa que o cidadão deve fazer sua própria defesa, tanto do corpo quanto dos bens materiais, a gente começa também a desacreditar na força e no poder público. E quando isso acontece, automaticamente se naturaliza a ausência dele. A gente cobra menos efetividade desse serviço porque a gente começa a acreditar que ele não existe. Ele não é eficaz, então eu não vou esperar por um serviço que não acontece. Então o Estado acaba se desresponsabilizando. E essa desresponsabilização do Estado acaba favorecendo ele e criando formas marginais de defesa. É importante que a gente comece a pensar nos benefícios, né, dos exercícios físicos e, sim, das artes, né, que fazem com que a gente consiga se defender, né, se houver realmente um risco grave à nossa vida. Então é importante que a gente pense na validade, né, disso aí, e que a gente também, né, repense a forma que a sociedade civil vê os órgãos de segurança, a pauta de governo, né? Então segurança entra sempre como um assunto, né, uma matéria pouco importante nas pautas. E enquanto a segurança entrar dessa maneira, né, dentro das políticas de um modo geral, dentro dos sistemas de governo, a gente sempre vai estar querendo uma solução que seja individual.
e não uma solução coletiva. É nessa que a gente deve apostar. Por quê? Porque a questão da violência, na verdade, é a questão da desigualdade social no Brasil. Então, resolver a questão da desigualdade, dar oportunidades, dar emprego, dar escola, dar qualidade de vida para as pessoas, é o que realmente vai efetivar a segurança. Então, para investir em segurança, a gente não deve investir em quantitativo de policiamento na rua, né? A gente deve investir em habilitar as pessoas a terem uma vida digna. Se a gente movimenta, né, movimenta as forças do país para esta seara, a gente automaticamente resvala na questão da violência e resolve esse problema. Beleza?